Boa tarde, prezados estudantes do Colégio SETA Itaí. Dando continuidade às nossas aulas 10 e 11, vamos falar um pouquinho sobre tabela periódica e também sobre as propriedades periódicas, né? Então nós temos aqui a tabela periódica atual, né? Nós temos a divisão, a maioria dos elementos são metais, como vocês estão vendo pela legenda, alguns são não metais e outros são gases nobres. Ok? Nós temos aqui uma linha divisória aqui, está realçada em vermelho, mostrando que esses elementos nessa fronteira, com exceção do alumínio, apresentam características de metais e de não metais. Tá? Então nós podemos ter aí alguns elementos que podem se comportar como se fossem chamados, antigamente eram chamados de semimetais, depois passaram a se chamar de metalóides e agora estão deixando essa classificação, metais, não metais e gases nobres. Fica mais fácil para a gente poder estudar. Muito bem. Sempre na tabela periódica nós temos o símbolo químico, né, que pode ser de origem do país, ou até mesmo do seu descobridor, ou do latim ou do grego. Tá? E a maior número é a massa, o menor número vai ser então o número atômico. Então às vezes a legenda aqui não é que nem aquela que nós colocamos para vocês, né? Então a tabela ela vem às vezes diferente. Pode perceber aqui, né, o berílio, nós temos aí a massa dele aqui embaixo e em cima nós temos o número atômico, né? Quando você representa sempre ao contrário, põe o símbolo, a massa em cima e o número atômico embaixo, tá? Então só estou dizendo para que vocês não se confundam. Então sempre que vê uma tabela periódica, dois números nos elementos, o menor número é o número atômico, o maior número é o seu número de massa. Muito bem. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Vocês têm aí as linhas verticais que são as famílias ou os grupos, tá? E nós temos as horizontais que são os períodos. Nós temos essas duas séries que são especiais, são a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que eles estão representados aqui embaixo para deixar essa tabela mais esteticamente harmoniosa, né? Então, desde os 57 até os 71 estão presentes nesse quadradinho aqui. Desde o 89 até os 103 estão presentes nesse outro. Essas duas séries, elas são chamadas de terras raras, porque são difíceis de encontrar elementos químicos na natureza que tenham, né, minerais que tenham esses elementos. Então, eles são chamados de terras raras. E, por uma curiosidade bem interessante, todos esses elementos que estão aqui, eles vão pertencer a uma única família 3B ou grupo 3, tá? E eles vão acabar sempre com o subnível mais energético F, ok? Então todo elemento que acabar com o subnível mais energético, o F, seja F1 até F14, que é o que pode variar o F, ele vai pertencer a uma dessas duas séries. Se ele acabar de 4F1 a 4F14, vai ser a série dos lantanídeos. Se acabar de 5F1 a 5F14, vai ser a série dos actinídeos. Ok? E depois nós temos as famílias que estão representadas aqui também, as famílias mais simples, que são as famílias que vão acabar com subnível mais energético S ou P. Tá? Então a camada de valência também vai ser S e P. Então vai ser uma coisa fácil de reconhecer, porque todo elemento que tiver camada de valência com um elétron vai acabar em S1, vai ser a família dos metais alcalinos, que são esses aqui: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O hidrogênio está colocado aqui porque ele tem um elétron e um próton, mas ele não pertence a nenhuma família, tá? Então ele está à parte da tabela periódica. Tanto é que tem aquela brincadeira, né? Adote o hidrogênio, porque o hidrogênio não tem família, embora seja o elemento mais abundante do universo, ok? A família 2 aqui, grupo 2 ou família 2A, também ela é conhecida assim, são os metais alcalinos terrosos, ok? Depois nós vamos pular para o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, que são os outros elementos da família A. Então 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então essa família A e B eram designada antigamente para distinguir quando o elemento ele era representativo, é aquele que vai acabar em S e P, e quando ele for em transição, ele vai acabar em D ou F.
Então, todos esses elementos que estão aqui no meio da tabela, eles são elementos de transição. Eles poderão acabar, então, em subnível mais energético D e F. Esses outros são os mais simples, né? O grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são as famílias A. Eles vão acabar sempre em S e P, tá bom? Muito bem, vamos continuar então. Nós temos aqui o primeiro exercício, comentando. Para os itens de 1 a 8, faça a associação entre o nome das famílias, o grupo, o número do grupo e a distribuição representativa. Estou lá. Então, se eu sou um metal alcalino, eu vou acabar com um elétron na última camada, tá? Quem que vai acabar com um aí? Vai ser esse aqui. Esse N representa a família, representa como fala a camada, se é camada 1, 2, 3, 4, 5, pode ter até 7. Então, no caso, esse N aqui, quando fala NS1, quer dizer, pode ser qualquer elemento que vai acabar em S1. Tá? Ele pode ser um elemento simples ou um elemento mais elaborado. Mas ele acabou em S1, camada de valência vai ter um elétron, ele vai pertencer então à família dos alcalinos. Se ele acabar em 2, né, com 2 elétrons no S, S2, pode ser também qualquer elemento, desde 1 até 7. Ele vai pertencer então à família dos alcalinos terrosos. E assim por diante. Se ele acabar com 3 elétrons, vamos procurar aqui quem que acaba com 3 elétrons, né? Você vai dar uma olhada aí. Então vai ser NS2P1. NS2P1. Se você olhar aqui, NS2P1 é a família do boro, tá? É a família 3A ou grupo 13. Então, NS2NP1. Daí você coloca aí a família do boro. E assim, na sequência, você vai completando. Os calcogênios vão acabar com 6 elétrons, NS2P6. Os halogênios, NS2P7, né? P5, quer dizer, para dar, como fala, 7. 2 com 5, 7. Então, vocês têm o halogênio aqui, bonitinho, o 4. Aí, ó, NS2. Nós temos aqui os halogênios, certinho, é grupo 17, NS2P5, tá? E daí nós vamos completando o restante até chegar nessa configuração. Complete a tabela a seguir e depois responda os itens. Aí, nós temos aqui período. O período é igual à camada de valência. O mesmo número do período é igual vai ser a sua camada de valência. Então, vamos dar uma olhada para você ver como é fácil você reconhecer, tá? Se você tem um elemento químico que vai acabar, aí o cloro, vamos pegar a tabela periódica aqui, para você ver. O cloro está aqui, família 7A, ou grupo 17. Tem 17 prótons, então vai ter 17 elétrons. Você vai distribuir 17 elétrons, você vai ver que ele vai ficar com a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, para dar 17, tá? Daí você vai ver, a última camada é o que? 3s2, 3p5, tá? O mesmo número da camada de valência é o número do período. Por isso que o meu cloro, ele vai pertencer ao terceiro período. Então, completando, a distribuição ficaria assim, como eu comentei com vocês. Ele pertence ao terceiro período, o grupo 17, ele é um halogênio, e o nome do elemento químico, cloro. Depois nós vamos para o outro aí. O número atômico agora, ele vai ser o oxigênio, vai ser 8, né? Ele vai estar no grupo 16, no segundo período. Então, se você distribuir aqui, 1s2, 2s2, 2p4, vai dar 8. O número atômico dele é 8. Daí, vamos para o terceiro. Nós temos agora aqui um outro elemento. É um metal alcalino terroso, é o cálcio, número atômico 20, caiu na nossa prova. Então ele vai acabar em 4s2. Então camada de valência 4s2, quarto período. Que grupo que eu pertenço? A família 2, né? Ou grupo 2. É a famosa família 2A, a família dos metais alcalinos terrosos. Tá? Então voltando aqui para a gente lembrar de novo, todo elemento químico que acabar em S ou P serão famílias A.
vão pertencer então aí, grupo 1, 1A, grupo 2, 2A, grupo 13 seria a família 3A, o 14 seria 4A, e assim por diante, 5A, 6A, 7A e até 8A, tá? Grupo 18 ou 8A. Esses outros elementos vão ser as famílias B, são os elementos de transição, que vão acabar com o subnível mais energético D ou F. Muito bem, vamos continuar. Daí nós temos um exercício agora que ele pergunta: quais são os elementos representativos? São todos aqueles que vão acabar em camada de valência com S ou SP, tá? Vai ter o S ou vai ter o S mais o P também. E daí vocês vão perceber que são todos esses aqui, ó, o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o I. Quem são os elementos de transição? É o H e o J. Por quê? Vamos lá ver o H. Por que que ele é? Ele vai acabar em 3D de quanto? 3D de 8. Então ele é um elemento de transição. Ele vai ser o níquel, tá? Então, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que a camada de valência é 4s2, mas o subnível mais energético ele está em D. Então, ele não pertence àquelas famílias mais simples que eu falei para vocês, que são as chamadas representativas. Ele pertence aos metais de transição. E, no caso, o meu J também vai acabar aqui em D2. Olha, ele passa 6S2, 4F14, 5D2. Então ele vai também pertencer a uma família de transição, tá? Daí foi colocado aqui. Quais são gasosos à temperatura ambiente? Você vai comparar com o que você tem aqui. Quem que são gás? Quem que são gás? O cloro é gasoso e o oxigênio é gasoso. Os demais são todos, né, vão ser sólidos à temperatura ambiente. Muito bem. Quais podem ser considerados bons condutores no estado sólido? Todo metal ele é um bom condutor, né? Em via de regra. E você for olhar aqui, você tira no caso o mercúrio, que ele é um metal líquido, mas ele não está aqui. Os outros que vão estar aparecendo para vocês aqui são os metais aí, ó, o C, o AF, o H, o I, o J, são todos bons condutores, ok?